Boa noite. Nós vamos apresentar aqui o plano de aula, né? O grupo é composto por mim, Sara Rafael, Kélida e o José Leandro. Nós vamos começar. Pode botar aí na tela, Leandro. Nós vamos começar falando para vocês sobre o objetivo geral, certo? Do nosso plano de aula, que é desenvolver a capacidade de interpretar, relacionar fatos e ideias para a resolução de alguns problemas de OBMEP. Os objetivos específicos: identificar e relacionar informações que envolvem a resolução de problemas, interpretar fatos e informações que auxiliem na resolução de problemas, desenvolver estratégias de resoluções, resolver situações de problemas envolvendo questões de OBMEP. Competências e habilidades, segundo a BNCC. Escolhemos duas competências. A competência específica 1 é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. E a segunda competência é compreender as relações entre os conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Escolhemos várias habilidades. A primeira é resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. A segunda é reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura pode ser obtida utilizando os mesmos procedimentos. A terceira é resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. A quarta é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. E a última é compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador de tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados. Aí, a quarta informação do nosso plano de aula é a descrição dos conteúdos, que a primeira são operações com números inteiros, a segunda área é de figuras e a terceira identificar figuras. A metodologia do nosso plano de aula, né, é fazer com que a turma será organizada em 5 pessoas, em grupo de 5 pessoas. Os alunos eles serão introduzidos a uma pequena competição entre eles. Antes de iniciar a aula, explicaremos o que será feito. Será um jogo com perguntas diversas com o objetivo de estimular as capacidades dos alunos de resolver questões. Então, vai ser um bingo, né? Os números do bingo vão ser sorteados como estamos não vão ser sorteados como estamos acostumados. Serão respostas que os alunos vão trazendo. De início, vai ser dado um bingo em branco para eles marcarem a cartela deles. Cada um vai encher sua cartela. A primeira fileira com números de 1 a 20, a segunda com números de 21 a 30, a terceira com números de 31 a 40 e a última de 41 a 50. Qual é o objetivo do bingo? Fazer com que os alunos vejam que na questão todos os números são importantes. Então, eles vão marcar no bingo todos os números que tiver na questão, né? Assim como também as alternativas e a informação da questão. Aí, pode descer para a questão. A primeira questão que pegamos foi a da OBMEP 2019, que diz o seguinte: a figura abaixo foi formada com pizzas do mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Aí, a pergunta aqui: quantas pizzas inteiras são possíveis formar com esses pedaços? Pode descer. Aí tem as alternativas, né? A letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, letra D, 6, letra E, 7. Essas alternativas já servirão números para eles marcarem nos bingo. Aí, aqui está a etapa, né, que são divididas em 4 etapas. E a primeira etapa é a compreensão do problema, fazer com que os alunos entendam o que o problema está pedindo. Então, a primeira pergunta para fazer para eles é quais são os dados das questões. E aí, né, a gente já colocou uma ideia que a gente acha que eles entenderiam. E aí dizer, né, que são pizzas do mesmo tamanho, são 8 pedaços iguais. E assim eles vão trazendo na aula, né? A segunda é quantos pedaços tinha a parte externa do quadrado?
Aí são 24 pedaços. E dessa pergunta também nós podemos fazer outras, caso os alunos não consigam identificar de início, que é quantos pedaços tem na parte interna do quadrado, que são 16 pedaços. E aí, com isso, ele já consegue entender um pouco a questão e o que a questão vai pedir. A segunda etapa é delinear um plano de ação. Então, fazer a próxima pergunta, né? Quantos pedaços obtemos somando a parte interna e externa do quadrado? Então, fazer com que os alunos percebam quantos pedaços tem ao todo, né? Que são 40. E quantos pedaços tem uma única pizza? Aí, 8 pedaços. A partir daí, a gente já consegue executar o plano. Então, o que é executar o plano, né? Já para responder. Aí, aqui a gente trouxe uma forma que seria de resposta dessa questão, que há várias formas de determinar quantas pizzas foram utilizadas para formar a figura. Por exemplo, contando os pedaços, temos 24 mais 16, e aí vamos ter 40 pedaços. E como cada pizza é dividida em 8 pedaços, temos 40 dividido por 8 igual a 5 pizzas. Aí a quarta etapa vai ser a revisão da resolução. Ver, né, se o que eles responderam, se aquele que foi executado foi respondido, está certo. Aí, se determinar quantas pizzas foram utilizadas, é olhar para a figura e imaginar 3 linhas horizontais da pizza. Basta observar que na primeira linha podemos formar 2 pizzas inteiras, na segunda linha 1 pizza e na terceira linha 2 pizzas, totalizando 2 mais 1 mais 2, vai ser igual a 5 pizzas inteiras. E aí, né, vamos ter certeza de qual letra marcar. A segunda questão também da BMEP 2019, no 7º ano. Essa segunda questão é o seguinte: o quadrado abaixo está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Qual é a área do quadrilátero rosa? Então, é dado o enunciado e uma figura, né? E para a gente fazer com que os alunos compreendam o problema, iremos fazer alguns questionamentos a eles, seguindo os princípios das 4 etapas. O primeiro questionamento é quais os dados da questão. Espera-se que o aluno diga que o quadrado é dividido em dois triângulos e um quadrilátero. O triângulo amarelo é 2 vezes o triângulo azul, e o lado do quadrado o triângulo amarelo é 2 vezes o triângulo azul. Isso é um dado já no enunciado da questão. E as informações da figura é que o lado do quadrado mede 8 centímetros e a altura do cateto menor do triângulo amarelo vale 2 centímetros. Então, extraído essas informações, seguimos com os questionamentos. E a segunda pergunta é: das figuras que você vê na imagem, quais você sabe a área? Eles vão, como tem triângulos e quadrados, como eles são do 7º ano, eles já devem saber, já devem ter noção de geometria plana. Então, eles devem saber já do que é a área do triângulo e do quadrado. Mas se algumas pessoas da turma não souberem, ficarem em dúvida sobre estas áreas, você deve fazer uma questão alternativa para que todos saibam a área de um triângulo e de um quadrado para seguir com as outras etapas. A outra pergunta alternativa é quais são as áreas dessas figuras. Então, a sala irá dizer, né, como é que calcula a área de um triângulo e do quadrado. E dito isso, toda a turma já irá saber como se calcula. E agora a gente segue para a etapa 2, que é delinear um plano de ação. Primeira pergunta é quanto mede cada lado do quadrado, que eles irão responder 8. E outra questão alternativa é, então, qual vai ser a área do quadrado, né? Que a gente basicamente está retomando o que a gente já extraiu de informação para agora delinear um plano para ser executado posteriormente. Aqui a gente já inicia calculando as áreas. Nessa primeira pergunta, a gente já calculou a área do quadrado. A outra área que a gente vai calcular é dos triângulos, né? A gente faz o seguinte questionamento a eles, olhando para a imagem, qual é a altura do triângulo amarelo? Eles podem responder 2 centímetros. E a outra pergunta é qual é a base do triângulo amarelo?
8 centímetros, ou é o lado de baixo do quadrado, porque é o seguinte, essas perguntas podem gerar um questionamento entre os alunos, pois alguns podem dizer que a base é 2 centímetros ao invés de altura, e vice-versa. E nenhuma resposta está errada, pois, como estamos trabalhando com o triângulo retângulo, o ângulo oposto à hipotenusa o ângulo oposto ao ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e os dois outros lados são os catetos. E tanto faz eles serem base ou altura, contanto que um cateto seja base e o outro seja altura, e vice-versa. Então, caso gere uma discussão, sendo para ver o que é base e o que é altura, pode ser feita essa explicação a eles. Agora a gente vai seguir com o questionamento, né? E agora vamos falar do triângulo azul, né? A gente pergunta o que eles sabem sobre o triângulo azul. Espera-se que eles respondam que é a metade do triângulo amarelo, e caso eles não tenham muitas informações do triângulo azul, não se deem uma boa resposta, algumas perguntas alternativas que só iremos recorrer a elas se eles não derem, de fato, uma boa resposta, né? A gente deverá seguir com umas perguntas aqui, que é qual é a área do triângulo azul? É o triângulo amarelo dividido por 2, ou 8 dividido por 2, que é a área que a gente já tinha calculado, né? Que vai ser 4. Se o triângulo amarelo é o dobro do triângulo azul, quanto vale o triângulo azul? Que é 4 centímetros. Aqui, essas questões, né, azul, são as questões que tem um pouco de spoiler, mas só se deve recorrer a ela, como eu falei, se eles não derem uma boa resposta inicialmente. Aí a gente segue aqui, né? Os triângulos estão dentro, escritos ou fora, circunscritos no quadrado. Eles devem responder que eles estão escritos, ou seja, está dentro do quadrado. Uma questão simples. E, caso eles... A gente também tem outras questões, outras perguntas alternativas que podemos recorrer também. Quais as figuras estão dentro do escrito do quadrado, que é o triângulo, e a região rosa. E se retirar os triângulos dentro dos escritos do quadrado, qual figura sobra? É a parte rosa ou quadrilátero, que é o que a gente quer calcular a área. A última pergunta, de fato, eu acho que vai criar um raciocínio para eles resolverem a questão, né? Se sabemos a área do quadrado e os triângulos que está dentro do quadrado, o que temos que fazer para descobrir a área do quadrilátero rosa? Aí, eles devem responder que é subtrair ou diminuir. No caso, a gente vai tirar os triângulos que estão escritos, né, do quadrado, e só vai restar o quadrilátero rosa, como mostra a figura aqui. A gente vai tirar o triângulo amarelo e o triângulo azul. E vai ficar essa região rosa aqui, que é a área que vai sobrar, que vai restar. E também é a nossa resposta. Essas duas questões aqui, que amarelas, né, quais figuras estão dentro do quadrado, e se retirar os triângulos dentro do quadrado, qual figura sobra? É legal fazê-las somente se eles não souberem responder essa última pergunta, né, que é criar, de fato, um raciocínio. Então, talvez seja complicados para ele pensar nisso, e a gente pode fazer essas questões aqui em amarelo. A etapa 3 é executar o plano. A gente basicamente já tem a resposta, já calculou a área de tudo e já sabe o plano de ação, né, que é subtrair a área do quadrado. Aí a gente vai pegar a área do quadrado e subtrair, ou no caso, retirar a área dos dois triângulos, azul e o amarelo. Aí vai restar a área do quadrilátero, né? A gente vai fazer o seguinte, a resposta. Observe o triângulo amarelo. Sua área é 2 vezes 8 dividido por 2, no caso é 2 vezes 4, vai dar 8 centímetros quadrados. Logo, a área do triângulo azul é 4 centímetros quadrados, que é a metade da área do triângulo amarelo, que já é dado no enunciado da questão. Como um quadrado tem a área de 64 centímetros quadrados,
O quadrilátero rosa tem a área de 64 menos 8, que é o triângulo amarelo, menos 4, que é o triângulo azul, que é igual a 52 centímetros quadrados, que é a área do quadrilátero rosa. Outra forma de responder esta questão é recorrer a algumas noções de proporcionalidade, né? A gente já sabe que a área do quadrado maior é 64, então, e a área da metade do quadrado é 64 dividido por 2, né? Que é 32 centímetros quadrados. No caso, como mostra a figura aqui, a gente vai repartir o quadrado, vai fazer uma diagonal, repartindo o quadrado em duas partes iguais, que mede 32 centímetros quadrados. A área do triângulo amarelo é 8 centímetros quadrados, que já havíamos calculado. Então, podemos dividir a metade do quadrado em 4 triângulos amarelos, como mostra a figura. A gente não vai dividir em 4 triângulos amarelos iguais, mas em 4 triângulos de mesma área, de área equivalente ao triângulo amarelo. Se a gente for preencher esta diagonal com 4 triângulos amarelos de sua forma original, a figura irá ficar meia troncha. Aí a gente vai ter que fazer triângulos diferentes, mas que de mesma área, que preencha esta diagonal, esta região que representa a diagonal, uma diagonal do quadrado. A gente pode até dar um papel para os alunos e fazer com que eles façam 4 triângulos amarelos iguais e recortem eles em vários pedaços até preencher perfeitamente esta região que representa a metade do quadrado. No caso, é um triângulo, né, de 32 centímetros quadrados, para que eles, de fato, compreendam o que está acontecendo. Aí, a gente sabe que a área que se encontra esses 4 triângulos corresponde à metade do quadrado, logo a área dessa região é de 32 centímetros quadrados. Como queremos retirar 1/4, que corresponde à área do triângulo amarelo, e metade, que corresponde ao triângulo azul, que é a metade da área do triângulo amarelo, podemos montar a seguinte proporção. A área, que é 32, né, a metade do quadrado é 32 centímetros quadrados, é dividida em 4 partes, que foi os 4 triângulos iguais, né? Como o triângulo amarelo é 8 centímetros quadrados, podemos dividir 32, dividir por 8, que vai dar 4. Então, basicamente, tem 4 triângulos de mesma área, que são 4 partes, e a área, que x, né? Que é essa daqui, esse outro triângulo aqui, como estou mostrando aqui no cursor do mouse, ela representa uma parte e meia, pois é um triângulo, né? Cadê? É um triângulo. A gente vai retirar um triângulo amarelo, que representa, como mostra aqui, representa foi dividido em 4 triângulos, né? A gente vai tirar um triângulo amarelo e metade do triângulo amarelo. No caso, vai ser 1,5 na proporção, pois o triângulo azul representa metade do triângulo amarelo. Aí a gente responde esta regra de 3, encontramos que x, no caso é esse triângulo aqui, do cursor do mouse, é 20 centímetros quadrados. E como a gente quer a região do quadrilátero rosa, que representa isso aqui, como estou mostrando no mouse, a gente vai pegar a região desse triângulo que acabamos de calcular, que é 20, e somar com a metade do quadrado, que a gente dividiu em 2, né? E a outra metade é 32 centímetros quadrados. A gente soma e encontra a nossa resposta, que a área do triângulo do quadrilátero rosa mede 52 centímetros quadrados, que é 20 mais 32. A terceira questão e a última aí, dessa aí, Lana. Bora lá. A terceira questão também é da UBMAP 2019, certo? E ela fala assim: o quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. A área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados, quanto mede a área pintada de azul. Essa é a imagem, né? Como vocês podem ver. Pode descer lá. E daí ele dá as alternativas, né? E daí como é que a gente pode fazer as etapas de resolução do problema, né? Começando pela etapa 1, a gente pensou em algumas questões e
a partir dessas questões, se não obtesse as respostas, nós iríamos fazer outras perguntas, algumas dando mais algum spoiler, e assim ia. A primeira pergunta, que é da etapa 1, né, que é compreensão de problemas, era quais os dados das questões. A gente esperava que ele respondesse o que ele estava vendo já na questão, né? 9 quadrados iguais, a área vermelha é igual a 6 centímetros, temos quadrados azuis e vermelhos, que é o que mostra a figura. A outra pergunta que nós faríamos é quais figuras você vê nessa imagem? Então, nós esperávamos que ele respondesse quadrados, triângulos, retângulos, que é o que aparece lá na imagem. Caso eles não respondessem isso, a gente pensaria em outra pergunta, né? Uma pergunta mais fácil. A parte vermelha é formada por quais imagens? E daí eles iam olhar a imagem e ia responder quais as imagens que eram formadas a parte vermelha, né? Que ia ser triângulos e quadrados. Outra pergunta também que nós faríamos é, com duas figuras, conseguimos montar quais figuras? Porque qual a intenção? Eles verem que com 2 triângulos nós conseguimos montar um quadrado. E com 2 quadrados nós também conseguimos montar um retângulo. Então, nós conseguimos fazer eles entenderem essa parte. Aí, caso eles não conseguissem responder isso, né, nós faríamos outra pergunta. Para obter um quadradinho, quais figuras temos que juntar? Para eles entenderem que tinha que juntar 2 triângulos. Outra pergunta que nós faríamos, com 2 triângulos, conseguimos formar que figura? Porque daí eles iam entender que era um quadrado. Algumas dessas perguntas têm spoiler, porque as que não têm estão em cima, né? E provavelmente eles teriam que responder elas, né? E a gente deixou especificado aí, ó, caso os alunos não consigam responder a questão anterior, faríamos essa, né? Que é a que dá mais spoiler. Na etapa 2, que seria o plano de ação, né? Delinear um plano de ação. A primeira pergunta que nós faríamos é quantos quadrados vermelhos possuem na figura? E daí eles iam lá contar, normalmente, né? 3, certo. Qual a área da região vermelha? Isso daí a questão já deu a informação, né? Que é 6 centímetros quadrados. Sabendo que todos os quadrados são iguais e que a área total da parte vermelha vale 6 centímetros quadrados, quanto vale a área de um quadradinho vermelho? E daí a gente espera que eles respondam, né? Vão ter que dividir o 6 dividido pela quantidade de quadrados que tem, que no caso eram 3, que daria 2 centímetros quadrados. Quantos quadrados? A outra pergunta que nós faríamos é quantos quadrados temos no total? E daí eles iam contar lá quantos quadrados teria no total e achariam a resposta de 9 quadrados. E quantos vermelhos encontramos? Daí eles já tinham até respondido essa questão, né? Que é 3 quadrados. Certo. Se temos 9 quadrados iguais e encontramos 3 vermelhos, quantos quadrados restam? A intenção é que eles respondessem 6 para perguntar qual a cor dos quadrados que restaram, que no caso é azul, certo? E daí, a outra pergunta que nós faríamos é qual a área que encontramos de cada quadrado vermelho, que também eles já teriam respondido em algumas questões anteriores aí, que é 2 centímetros quadrados. Pode baixar, Leandro. Desce aí, Leandro. Eu acho que é a internet. Eu já baixei. Não tá não aparecendo. Ah, apareceu agora. Tá, peraí. Vamos lá. Na etapa 3, né, que seria executar o plano. Ah, não, ainda tem essas duas perguntas, né? Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Outra pergunta que nós faríamos é, se todos os quadrados são iguais e temos que a área de cada quadrado vermelho é 2 centímetros quadrado, quanto vale a área de cada quadrado azul? Que eles responderiam 2 centímetros quadrados. Outra pergunta que faríamos é, então, quanto vale a área de todos os azuis? E daí eles iam somar, né? Se eles poderiam somar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 12, ou 6 vezes 2, que é a quantidade de quadrados azuis que eles têm, que também dá 12. Eu acho que a partir dessas perguntas, eles teriam como executar o plano, né? Porque daí eles já teriam respondido todas as perguntas para executar o plano mesmo. Então, a parte vermelha é formada por um quadradinho, né? Mais 4 metades de quadradinho. Então, essas 4 metades juntas têm a mesma área, que é a de 2 quadradinhos. Então, assim, a área total da parte vermelha é igual à área de 1 mais 2, que é igual a 3 quadradinhos. Então, como essa área é de 6 centímetros quadrados, cada quadradinho tem uma área de 2 centímetros quadrados, que foi o que a gente fez, a gente dividiu 6 por 2. Então, o quadrado inteiro ele é formado por 9 quadradinhos. Assim, a área em azul equivalente
a área de 9 menos 3, que é igual a 6 quadradinhas. Nós, no caso, aí só tiramos os 3 vermelhos, né? Que é igual a 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 12, ou, como eu tinha falado antes, 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, nós conseguimos responder a pergunta que a questão perguntou, né? A etapa 4, que é a revisão da solução, é outra forma que nós faríamos para provar que isso aqui está certo. Então, a área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados e cada vermelho mede 2 centímetros quadrados. E temos 9 quadrados iguais. Então, a área do quadrado maior é 9 vezes 2 centímetros quadrados, que é igual a 18 centímetros. Então, somando a área da região vermelha com a da azul, verificamos se dá 18 centímetros. Então, nós temos aí a área vermelha, mas a área azul tem que dar igual a 18 centímetros quadrados, que é o quadrado todo. Então, a gente sabe que a área vermelha, a questão deu, foi 6 centímetros quadrados. A área azul, a gente descobriu que era 12 centímetros quadrados. Então, igual a 18 centímetros quadrados, que é a área toda. Então, somando aí, né, 12 mais 6 dá 18 centímetros quadrados, que é igual a 18 centímetros quadrados. Ou seja, a resolução bate com a outra também que nós fizemos. E só para a gente finalizar aqui, né, o nosso plano de aula, nós temos aí os recursos didáticos, né, que a gente utilizaria nesse plano de aula, que seria quadro branco, lápis piloto, data show, material ilustrativo e material impresso, que a gente já levaria as questões, né? E as referências que nós utilizamos. Então foi isso. Esse foi nosso plano de aula, né? Nós agradecemos.